Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. Romanos 8, 31 diz assim: Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E quem é Deus quem os justifica? Quem os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pai, continua falando através da Tua palavra no nome de Jesus. O tema dessa mensagem é a batalha espiritual e o peso da culpa. A batalha espiritual e o peso da culpa. Muitas pessoas nunca imaginariam que vão ser curadas da maioria das suas enfermidades quando se libertarem da culpa. Muita gente não sabe disso. Que vão ser curadas da maioria das suas enfermidades quando se libertarem da culpa. Nunca poderiam entender que a maioria dos seus problemas entraram na sua vida por causa da culpa. Não entendem que a batalha espiritual gira em torno não do pecado, mas da culpa, porque a culpa que o pecado produz. Veja, Abraão pecou, mentiu a Abimeleque, dizendo que a sua esposa era sua irmã, mesmo tendo pecado, Deus justificou Abraão diante de Abimeleque. Gênesis 20, verso 3. Gênesis capítulo 20, verso 3. Gênesis 20, verso 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto serás, por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Amados, sabe por que isso aconteceu? Porque Abraão era justificado pela fé. Ele era justificado pela sua fé. Ele pecou, ele falou que a mulher era irmã. Deus apareceu em sonho a Abimeleque, rei de Gerá, sonho a Abimeleque e falou: se você tocar nela eu te mato. E ele pecou. Por que isso aconteceu? Porque Abraão é o pai daqueles que são justificados pela fé. Então, ele seria o pai da fé. Aqueles que vivem pela fé são justificados pela sua fé. As obras, Abraão tinha, mas elas não eram a causa da sua justificação. Romanos 4, verso 2. Romanos capítulo 4, verso 2. Romanos 4, verso 2 diz assim: Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Veja, amados, Abraão é o pai daqueles que seriam justificados pela fé. Batalha espiritual não gira em torno do pecado. Por que não gira em torno do pecado? Primeiro, porque o pecado foi resolvido. O pecado ele foi expiado na cruz do Calvário. Nós vamos falar sobre isso. Mas por que o diabo não anda em termos do pecado? Porque ele conhece a Bíblia. Porque se for sobre o pecado, toda hora ele tem uma ocasião sobre nós. Porque é impossível a gente não pecar. Então toda hora ele tem uma ocasião. E Deus não ia preparar uma salvação que toda hora a gente ia dar lugar para que o diabo tocasse em nós. Porque não é possível viver 100% sem pecado. Não é possível para nenhum de nós. De alguma forma nós pecamos. Então, querido, pecado, a salvação ela é muito perfeita. E Deus sabia de tudo isso. Então, a batalha, ela gira em nosso tipo de fé. Jesus falou: meu fardo é leve, meu ensino é suave. Então, o que ele está falando? Muitos estão sob o efeito de uma vida de culpa. E essa culpa tem adoecido não só a mente, não só o corpo, mas a fé. Quando Jesus fala: o meu fardo é leve, meu jugo suave, ele está falando de ensino.
o meu ensino é leve, o meu ensino é suave. Porque os rabis, era comum você falar que ensino era o jugo. Então o jugo do rabi Isaac era duro, o jugo do rabim João é um jugo mais leve. O jugo, o ensino de Jesus é um ensino leve. Por quê? Porque é um ensino que te livra da culpa. É um ensino que te livra da culpa. Então, queridos, o ensino de Cristo, ele é um ensino que nos livra da culpa. O fardo é leve e o jugo é suave. Muitos estão sob efeito de uma vida de culpa. E essa culpa, ela tem adoecido mente, corpo e a fé. Romanos 8:31 fala que aquele que não poupou o seu filho, como não nos dará as outras coisas? Não poupou o seu filho para quê? Ele não poupou o seu filho para quê? Levítico 7, verso 1. Levítico capítulo 7, verso 1. Levítico capítulo 7, verso 1. Esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa. E o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda, a gordura que cobre a fressura, também ambos os rins, e a gordura que neles há, que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado. Com os rins se tirará, e o sacerdote os queimará sobre o altar, e oferta queimada ao Senhor, expiação da culpa é. Eu vou ler na Bíblia Linguagem de hoje, Levítico 7, verso 1. São estas leis a respeito da oferta para tirar a culpa das pessoas. O que é expiação? A palavra expiação quer dizer levar embora. Então, é a oferta que leva embora o pecado. É a oferta que leva embora a culpa. Só que era colocado sobre um animal. Essa oferta é muito sagrada. Essa oferta ela é muito importante. Por quê que ela é muito sagrada? Por que ela é muito importante? Porque ela mexe com a estrutura emocional do homem. A culpa, ela é uma das coisas que fazem mais estrago emocional na vida das pessoas. Muitas pessoas hoje têm problema de demência porque não soube lidar com o pecado. Não soube lidar com a culpa. A culpa, ela pode fazer um estrago. Por isso, sagrada aqui, no intuito que ela é muito importante. Neste sacrifício, o animal será morto ao lado norte do altar, no lugar onde se mata os animais que são queimados. O sangue será borrifado nos 4 lados do altar. Toda gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Toda, diga comigo, toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimados também, aqui ele fala o rabo, né? A gordura que cobre os miúdos, toda a gordura dos rins, a gordura que cobre o melhor da parte, quando ele fala do redenho do fígado, é a gordura que cobre a parte do fígado, e o sacerdote queimará tudo isso como oferta de alimento a Deus, como oferta de alimento a Deus. O Senhor, essa é a oferta para tirar as culpas. Então, queridos, todos os sacrifícios da lei apontavam para o sacrifício de Cristo. Cada um deles tinha uma função. Quando estudamos eles, nós estudamos tudo que implica a morte de Jesus para nós. E um desses sacrifícios era a oferta pela expiação da culpa. Era a oferta que mandava embora a culpa. Ou seja, era a oferta que levava simbolicamente a culpa do ofertante, ou a culpa que estivesse sobre determinada coisa. Às vezes oferecia uma oferta pela culpa que estava sobre o tabernáculo. Teve pessoas que foram lá, confessaram os seus pecados, mas não confessou tudo. Então tinha pecado oculto, e se espargia o sangue sobre vários utensílios do tabernáculo,
porque tinha pecado oculto. Então, era sobre coisas também, sobre utensílios do tabernáculo. A expiação da culpa, ou seja, a oferta, levaria simbolicamente a culpa do ofertante. Há uma particularidade nesta oferta. Diga comigo, toda gordura do animal seria sacrificado a Deus. No verso 3 diz assim: a gordura que cobre os miúdos dos rins, a gordura que cobre a melhor parte do fígado, e o sacerdote queimará isso no altar da oferta de alimento a Deus. Veja, seria oferecido como alimento a Deus. A gordura agradava a Deus. Por quê, irmãos? Porque a gordura era a melhor parte. A gordura era a melhor parte do animal. Simbolicamente, a gordura é o melhor. Gênesis 27, verso 26. Gênesis 27, verso 26, diz assim: quando Jacó enganou seu pai, que estava cego, e fingiu ser Esaú. E disse-lhe Isaque, seu pai, a Jacó: ora, chega-te, beija, meu filho, achando que é Esaú. E chegou e beijou, então, sentindo o cheiro das suas vestes, ele colocou uma pele de animal sobre os seus braços, para fingir que era peludo, igual ao seu irmão. Abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus o orvalho dos céus, e da gordura da terra, e abundância de trigo e de mosto. Então, biblicamente, a gordura era o melhor. Então, quando o sacerdote oferecia a gordura do animal, ele oferecia o melhor do animal. Veja, o sacrifício do animal apontava para Cristo. Como eu e você vamos dar o nosso melhor para Cristo? Como eu e você vamos ter capacidade de dar o nosso melhor para Cristo? Nós não temos capacidade. Você pode dar o seu melhor hoje, mas isso não garante que você vai dar o seu melhor o ano que vem. Você pode dar o seu melhor esse primeiro semestre de 23, mas nada garante que você vai dar o seu melhor o segundo semestre de 2023. Nós não temos capacidade de dar o nosso melhor continuamente a Deus. É impossível. Então, essa ideia que nós poderíamos ter feito o melhor para Deus fazer o melhor para nós, essa ideia é totalmente equivocada, porque ela ofusca a oferta de Cristo. E amados, a gordura era o melhor. Muitas pessoas, com uma santa sinceridade para com Deus, estão sendo atacadas pelo diabo, porque essas pessoas pensam que é a sua gordura para Deus, é o seu melhor para Deus, não entendendo que o sacrifício de Cristo, que foi a gordura de Cristo. Romanos 8:31. Aquele que não poupou nem o seu filho, aquele que deu o seu filho como oferta pela culpa, tirando dele a gordura, tirando dele o perfeito louvor, tirando dele a perfeita adoração, tirando dele a perfeita obediência. Essa foi a gordura que ele tirou dele. Como não nos dará as outras coisas? Por que ele vai nos dar as outras coisas? Porque através de Jesus ele deu o melhor para ele. Então, irmãos, é a maior, eu não vou dizer ignorância, né? Não vou dizer ignorância, porque não é fácil compreender essas verdades. Mas é a maior perca de tempo nós acharmos que nós vamos ficar 24 horas de louvor diante de Deus, que isso vai mover o céu. Podemos ficar, para trazer um ambiente de adoração, para trazer um ambiente de glória, não como troca. Isso não vale nada para mexer, para que a mão de Deus se mova sobre nós. Podemos ficar aqui a semana toda adorando, para invocar a presença, para atrair a presença, para sermos cheios da presença, mas isso não vai mexer com o coração de Deus, para nos dar nada, porque Ele já recebeu a gordura perfeita, Ele já recebeu o melhor. Então, toda a Bíblia, ela entra no alinhamento sem contradição, e o que faz Deus dar o seu melhor, nos dará outras coisas, é porque Ele recebeu a gordura do sacrifício de Jesus, seu sangue, seu sacrifício expiou. Diga comigo, seu sacrifício expiou, seu sacrifício levou embora a minha culpa.
Veja, amados, quem tentará acusação contra os escolhidos de Cristo? É Deus quem justifica. É Deus que deu a Jesus para expiar a culpa. É Deus que deu a Jesus para levar embora a culpa. Por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se Deus, que entregou o seu Filho como oferta da culpa, reconhecer seus pecados é uma coisa, se condenar por eles é outra. Pode parecer sinceridade, mas é falta de entendimento. Reconhecer pecados temos que reconhecer, mas se culpar pelos nossos pecados é falta de entendimento. É falta de entendimento e vai levar a um adoecimento, e vai levar a uma batalha espiritual sobre a sua vida, e pode trazer grandes prejuízos à sua fé e até à sua vida íntegra, a integridade da sua vida. Romanos 8:32. Deus só pode nos dar coisas, amados, se você reconhecer que Ele, através de Jesus, expiou a sua culpa, levou a sua culpa nos lombos de Jesus. Quantos não prosperam financeiramente, porque acham que tem que pagar um alto preço pela sua desorganização financeira? Veja, o que vai liberar o céu sobre você, é quando você entender que a culpa por ter causado tantos danos sobre você, já foi expiado. Não, estou passando isso aqui porque Deus está cobrando de mim por causa da minha desorganização financeira. Tudo bem, você vai entender. Muitos estão se martirizando pelos seus erros, achando que seu sofrimento é a sua expiação, seu sofrimento é a sua purificação, seu sofrimento está levando embora a sua culpa. Essa é a sua purificação. Enquanto sofre, os pecados estão sendo expurgados, os pecados estão sendo expiados, o acerto de conta está vindo sobre a sua vida. O filho pródigo queria expiar os seus pecados nos seus lombos. Levantar-me-ei e serei como um dos trabalhadores do meu pai. Quando chegou na fazenda, foi surpreendido pelo amor do pai. O que ele pensou? Vou trabalhar para o meu pai, vou expiar meus pecados, vou levar meus pecados embora, e o tempo que eu estiver na fazenda, o dia que ele resolver, ele me chama para ser filho de novo. Quer dizer, uma ideia errônea, que ele tem que pagar um preço pelo seu erro. Veja, amados, presta atenção, as consequências pelos erros vêm, isso aí não tem jeito, mas se você se erguer debaixo de uma consciência da expiação errada, seus pecados sempre vão te achar. Números 32, 23. Números 32, verso 23. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. E sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Sempre que acontecer alguma coisa ruim na sua vida, você vai associar o seu erro do passado. Isso é uma consciência que acham que sempre a expiação estará sobre você. Isso vai distorcer sua percepção do caráter de Deus. Um Deus que perdoa, mas continua expiando. Um Deus que perdoa, mas continua cobrando. Isso vai fazer que você viva no medo, e quando novos desafios aparecerem diante de você, você estará inseguro, e não tem certeza se Deus vai te cobrar, ou se você pode usar a sua fé, com uma certeza que a expiação já terminou. Veja, amado, se você não entender a expiação, se você não entender que a expiação ela foi total sobre Cristo, sempre na sua vida, quando acontecer alguma coisa errada, é Deus expiando, é Deus purificando, é Deus cobrando o pecado. Aí vem um problema, você não sabe se usa a sua fé para rejeitar o problema, mas se o problema é fruto da expiação, se o problema é fruto da purificação, se o problema não é a mão pelo seu pecado, e aí você não consegue viver a fé, porque a fé, querido, ela é isenta de culpa. Nós pregamos aqui terça-feira. O que a mulher samaritana tinha para apresentar para Jesus? Nada. E Jesus usa ela como um dos maiores exemplos de fé. Não tinha nada para apresentar. Essa posição que Deus quer que nós tenhamos, que nós não venhamos ter nada para apresentar a Ele, somente a nossa fé. Nosso bem não mexe com o coração dele, e o nosso mal não impede o coração dele. O que se chama isso? Graça, favor e merecido. Isso é o favor de Deus se manifestando
ao nosso favor naqueles que têm uma consciência certa. Romanos 8:31. Mas aquele que nem mesmo poupou o seu filho, ou seja, seus pecados já foram expiados antes mesmo de você cometer eles. Será que você entende a frase de Romanos 8:35? Romanos 8:35, olha o que está escrito lá. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Você entendeu, irmão, que loucura? Você não pecou ainda, mas o que você vai pecar já está expiado. Você nem maquinou nada, você nem tropeçou, mas já está expiado, já está purificado. Você está entendendo? O que quer dizer? Quem nos separará do amor de Cristo? Que salvação louca! E Paulo fala, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, é loucura para aqueles que estão indo para o inferno, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então a palavra da cruz, ela é loucura. Só, irmãos, que nós vivemos um evangelho que ele estagnou, ele recebeu o perdão, mas não se aprofundou no perdão. O que nós estamos falando aqui? De uma das ofertas levíticas, que fala sobre a culpa, que é totalmente alinhada com aquilo que foi feito no passado, com os animais, e aquilo que foi feito por Cristo. Você está entendendo a dimensão do amor? Quem nos separar do amor de Deus, que coloca sobre o seu Filho a expiação das culpas, dos pecados que cometemos, dos pecados que já cometemos, dos pecados que estamos cometendo, e dos pecados que nós vamos cometer. Você entendeu a dimensão? Quem nos separará deste amor? Quem pode nos separar deste amor? Que amor é esse? Que perdão é esse? Que perdão é esse? Que perdão é esse, querido? Muitas vezes nós não entendemos esse perdão, por isso somos poucos apaixonados por Deus, porque aquela mulher prostituta lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou os seus cabelos, e alguém, um fariseu, falou: se ele soubesse quem o toca, ele não deixaria que tocasse. Jesus falou assim: Pedro, um homem te deve 500 denários, o outro te deve 50 denários, você perdoa os dois, a quem você amou mais? Aí Pedro falou: Senhor, aquele que eu perdoei mais. Também te digo, a quem muitos seus pecados foram perdoados, também amará mais. Então, quando você entende a profusão desse amor, quando você entende o quanto você é perdoado, você fica apaixonado. Quando você entende, quando você vive esse perdão, todas as horas da sua vida, todos os momentos da sua vida, você começa a ter uma paixão por Deus, você começa a ter uma aliança com Deus, um comprometimento com Deus, porque você anda com a sua consciência tranquila, você começa a viver uma saúde emocional, e você começa a ter uma paz tão grande, que você não quer abrir mão dessa paz na sua vida. Então, querido, você entende que quando você não se exime, quando você se culpa, não se exime das suas culpas, não é Deus que traz adversidades para te expiar, para te purificar, senão a Satanás, que está atrás de toda falsa cobrança. O que o Espiritismo é? Ele veio numa formiga para purificar, depois vai vir num cachorro, depois vai vir num cavalo, depois, o que é isso? Expiação. A cada vida, né? E o Allan Kardec, ele entra em tanta contradição, que ele falou que um espírito, ele não pode se encarnar se ele não morrer. Mas aí ele fala que João Batista, a encarnação de Elias, só que Elias não morreu. Como é que pode encarnar em João Batista? Elias não passou pela morte. Então, queridos, esse amor, é um pouquinho desse amor na sua vida. É de graça, mas custou o preço. Então, não deixe a sua consciência te acusar por nada. Todos os dias diga: eu já estou perdoado por Cristo Jesus. Eu sou um filhinho amado, porque Jesus já pagou o preço pela minha culpa. Vamos colocar de pé. Diga comigo: Deus já recebeu
a gordura do seu filho, o melhor do seu filho, no meu lugar. Amém? Você só tem que crer. Por isso que aquela mulher samaritana, por isso que aquela mulher que chegou pedindo a Jesus para libertar sua filha, que estava endemoniada, foi liberta. Por isso que a mulher samaritana teve um encontro com Jesus, porque ela teve um encontro com a personificação do perdão. Jesus é a personificação. Ninguém vai perdoar como Jesus. Ninguém vai conseguir perdoar como Jesus. Então se aproprie desse amor, se aproprie desse perdão. Pai, nos ajuda a entender esse perdão, nos ajuda a falar pela fé todas as manhãs o quanto estamos perdoados. Porque quanto mais nos sentimos perdoados, meu Deus, mais nós vamos nos sentir amados. E quanto mais nós nos sentimos amados e perdoados, mais seremos apaixonados com o Senhor. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Porque nada nos separa do amor do Senhor por nós. Aquele que não poupou nem o seu filho. Meu Deus, é nós que nos separamos do Senhor como filho pródigo. Que achamos que vamos expiar os nossos pecados para que nós sejamos aceitos diante do Senhor. Quando o Senhor já nos aceitou através daquela gordura que o seu Filho deu na cruz para nos salvar. Muito obrigado pela tua graça, nos ajuda a entender a tua palavra, no nome de Jesus. Pode se sentar. Lá fora está